Eduardo, você me diz aí quando começar, hein? Já? Ah, tá, para não ficar aqui no ar. Vamos lá? Bem, boa noite a todos. Bom, é uma honra para a nossa faculdade abrirmos aqui o nosso Fórum de Debate Direito Financeiro sobre a reforma dos tribunais de contas e a criação de um novo modelo para a reforma do controle externo brasileiro. Há uma série de PECs que estão em tramitação no Congresso Nacional, importantes discussões estão sendo feitas no Brasil sobre os tribunais de contas, e a lógica desse evento é justamente debatermos as principais propostas de reforma que estão em andamento no Congresso, exatamente por aqueles que estão capitaneando as instituições, as entidades que representam esses projetos. Então, convido para integrar a mesa o nosso membro da APECOM, o procurador Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, que preside atualmente a APECOM e é membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. O Júlio Marcelo. Muito bem. Convido a doutora Luciene Pereira. Onde está? Muito bem. Nossa presidente da Audit TCU, e ex-presidente também da NTC, que são entidades representativas do controle externo, dos auditores do controle externo. Tudo bom, querida? Obrigado. E convido o doutor Valdecir Pascoal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e presidente da ATRICOM, que é a Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Valdecir. Muito bem. Está aqui presente o deputado Hugo Leal, da Frente Parlamentar em Defesa da Gestão Pública, também membro da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Viação e Transportes. E eu gostaria de ter a satisfação de convidar o deputado a integrar a mesa e sentar aqui conosco. Será uma satisfação. Muito bem. Então, temos ainda participação de membros de entidades da sociedade civil que desejaram participar deste encontro. Os professores desta casa, o professor José Maurício Conte, o professor Fernando Facuri Scaff, o doutor Alexandre, que também integrará, e eu nominarei, a doutora Laila, e também nominarei em seguida, quando participarmos dos debates diretamente. Eu agradeço a presença de todos e, sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Júlio Marcelo para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, doutor Júlio. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Heleno Torres. Ótimo. Por esta oportunidade, por promover esse debate nesta casa, por nós começarmos a discutir esse assunto nesta casa com tanta tradição, num estado que tem tanta influência no Brasil. Queria saudar os meus colegas de mesa, o Valdecir, eu tenho sempre alegria de escutá-lo, é sempre prazeroso e para mim é fonte de aprendizado. Luciene também, né, sempre à frente de movimentos importantes. O deputado Hugo Leal, que tem também participado de debates importantes sobre a Cor de Leniência, reforma de tribunais de contas, infraestrutura no Brasil, tem se mostrado um parlamentar extremamente atuante e conectado com o futuro das nossas instituições. Queria saudar o professor Scaff, o professor Zé Maurício Conte, né, Alexandre Sarquis, Laila Chucaí, minha querida amiga de Ministério Público Democrático, meus colegas de MP de Contas aqui presentes, senhores e senhoras, e principalmente uma saudação especial aos alunos aí de cima. Não saiam cedo, não.
Fiquem o máximo que vocês puderem, porque essa discussão é para vocês, vai impactar a vida de vocês, é a sociedade brasileira que vocês vão estar conduzindo daqui a pouquinho, né? O tempo passa voando e outro dia a gente estava aí sentado e pensava, o futuro parecia algo tão distante e chegou tão rápido. Então é para vocês essa discussão. No livro Why Nations Fail, de Acemoglu e Robinson, eles discutem por que algumas nações foram bem-sucedidas e outras falham, né? E a resposta deles são as instituições. As instituições é que fazem toda a diferença na vida de uma nação. E eles fazem um estudo comparando duas cidades fronteiriças, na fronteira do México com o Texas. As duas cidades pertenciam à Espanha, quando aquela região toda era colonizada pela Espanha. E tinham, inclusive, famílias que tinham as mesmas raízes, né? Mas mostravam como aquelas duas cidades, depois que ficaram divididas pela fronteira, Estados Unidos e México, passaram a ter um desenvolvimento completamente diferente. E, apesar do povo ter valores assim compartilhados, o desenvolvimento do comércio, da política local, se dava de maneira completamente diversa daquele observado na sua cidade fronteiriça do lado do México. E a explicação era o funcionamento das instituições, o funcionamento da justiça, o funcionamento da polícia, né, a impessoalidade no trato das coisas públicas. Aquilo que é considerado público é considerado pertencente a todos e não algo pertencente a ninguém. E nós estamos aqui, nesse momento de discussão do Brasil, nesse momento histórico pelo qual o Brasil passa, nós estamos no momento de rediscutir todas as nossas instituições. O Congresso Nacional passa por uma reflexão, uma crise de representatividade, fala-se em reforma política. O Poder Judiciário também, extremamente cobrado, há um contraste entre o funcionamento de instâncias, entre o funcionamento de tribunais num estado, em outro estado. O que justificaria isso? Há uma discussão sobre os partidos políticos, fala-se em reforma dos partidos. E não poderia ficar de fora algo que sempre esteve um pouco às sombras, assim. A sociedade nunca olhou muito para essas instituições, que são os tribunais de contas. Os tribunais de contas que estão ali considerados integrantes do poder legislativo, né? Alguns doutrinadores entendem, e eu entendo assim também, que na verdade ele não integra poder nenhum, porque ele tem independência, autonomia, autogoverno, tal qual os tribunais do Poder Judiciário. Então esses doutrinadores entendem que a divisão dos órgãos pelos três poderes não é uma divisão perfeita, mas é uma divisão que deixa restos. E os dois restos são o Ministério Público, e isso é claro, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, que não integra nenhum poder, e os tribunais de contas, né? Que embora prestem auxílio ao Congresso Nacional, às assembleias, na função de controle externo, não são, como muitas vezes se diz erroneamente, órgãos auxiliares, quando se quer dar o sentido, talvez, de subalternidade desses órgãos aos parlamentos. Não, eles trabalham em cooperação. O controle externo feito pelo Congresso Nacional é feito com o auxílio do Tribunal de Contas. É isso que a Constituição diz, essa é a dicção da Constituição. E Carlos Aires chega a dizer que o que a Constituição quer dizer é o seguinte: o controle externo que o Congresso Nacional faz